Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver Bem dessa semana. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar de algumas doenças que aparecem sempre no período chuvoso, quase todas com o mesmo sintoma, febre, dor no corpo, e todas elas são ocasionadas por um único mosquito, o Aedes aegypti. E o nosso convidado do programa de hoje é Jânio Freire, ele que é referência técnica em vigilância ambiental do município. Oi, Jânio, seja muito bem-vindo ao nosso Viver Bem. Bom dia, obrigado. Bom, Jânio, para começar no nosso primeiro bloco, nós vamos falar da dengue. O que é a dengue? Bom, dengue é uma doença, febril, aguda, e que é uma doença transmitida por vetor, e é causada por vírus. Uhum. Quais os fatores predominantes nessa doença? Que além da febre que você já falou aqui, mas tem alguns outros fatores? A dengue hoje ela é uma doença que ela tem uma evolução pela sua classificação, visto que nós temos 4 sorotipos de vírus. Ela vai de uma dengue clássica, normal, podendo evoluir para uma dengue mais grave, que é as complicações da dengue. E chama a atenção da gente também para as outras doenças que são transmitidas pelo mesmo vetor e também são causadas por vírus. Qual o melhor tratamento para essa doença? A dengue é uma doença que não tem tratamento específico, Existe tratamento para os sintomas, Aquilo que aparece em decorrente da situação. Hoje se tem tratamento para os sintomas. É uma doença viral e que ela vai evoluindo pelo próprio organismo, que a gente chama. Você falou aí que a dengue ela vai evoluindo, desde a clássica até um período mais difícil da doença, Quais são os riscos que o paciente tem ao contrair ela? O que preocupa na dengue é a questão, quando ela é uma dengue clássica, comum, normal, ela pode ser passageira, ter os sintomas menos invasivos, vamos dizer assim, mas as complicações que podem ter, ela pode evoluir para sintomas graves e até para óbitos, É uma doença com alta letalidade, desde que não diagnosticada e não monitorada, conduzida em condições ideais. Nesse período que a gente está vivendo, de chuvas, é propício para a dengue evoluir? Hoje a gente está preocupado, de certa forma, com o município, não só o município, assim, quando a gente fala do Estado e até a União. O índice hoje tem resultados que são, assim, de certa forma, ainda não respondidos, com questionamentos, pelo índice que nós estamos tendo de índice de infestação predial e com ocorrência de casos registrados nesse ano. Então, assim, está todo mundo com um número menor de casos notificados, porém não há uma razão plausível que a gente entenda que não há uma campanha maciça para uma diminuição desse fator. Isso tem levado a questionamentos e a preocupações de possíveis doenças ou quadros mais graves da dengue. Da dengue, A dengue, ela tem cura? A dengue, ela não tem cura. A pessoa, quando adquire a dengue, ela tem uma imunidade periódica, Mas a complicação é quando você tem dengue uma vez e você tem outras vezes, você vai evoluindo sua situação de risco para ter problemas mais graves quando é reincidência em casos de dengue. Araçuaí, desde o surgimento da dengue, já teve alguma evolução para a dengue hemorrágica ou outro tipo da evolução da dengue? Nós já tivemos casos mais complicados de dengue, quase que choque, sintomas de dengue hemorrágica. No ano de 2016, nós tivemos 2 óbitos por dengue, então notificados. Então, um na 9ª semana epidemiológica, outro na 38ª semana epidemiológica. Então, nós já registramos 2 óbitos em 2016, há fatos anteriores. E há complicações de dengue, sim, em nosso município. Você está falando de fatos anteriores, mas é bom a gente esclarecer aqui para o pessoal que geralmente as pessoas que estão com dengue, elas não procuram os PSFs para serem notificados, para o município saber que aquela pessoa está com a dengue. Eu acho que isso é importante você falar para o nosso telespectador. O momento hoje, ele está numa certa forma, a gente está com uma certa preocupação, no sentido de que hoje, no ano de 2017, até o presente momento, nós notificamos 146 casos de dengue, desses, nós chamamos atenção para onde esses casos estão acontecendo. Sim, os focos, Isso no caso, dados que nos alerta para a situação. O nosso índice de infestação, que é quando a gente faz a pesquisa e entende onde há casas com focos,
o nosso índice está acima do que é o recomendável. Ele está numa situação de risco. É quando a gente entende que o índice ele varia de 1 a 10, o nível de Araçuaí está acima de 4. Então, é um sinal de risco iminente, né? Desses 146 casos que nós tivemos de dengue no ano de 2017, nós observamos que 26 casos de dengue estão localizados na onde a área de abrangência do Canoeiro, da estrutura de saúde do Canoeiro. 16 casos estão no Novo Horizonte e também 16 no Renascer, que é próximo do Canoeiro e Baixada, né, a área que nós temos lá. Temos mais 13 casos que foram notificados na área de abrangência da Vila Magnólia. Mais 10 casos que foram no Nova Esperança, que é uma área também crítica para a gente, né, situação atípica que nós temos. Na Pipoca nós tivemos 9 casos, no São Francisco 7 casos e no Entre Bairros, na área de abrangência, 6 casos. Então, de um total de 146 casos, 103 estão dentro da sede do município. É uma situação de alerta e de preocupação. Esses são os dados que vocês fizeram, o levantamento que vocês fizeram dentro do município, né? Isso é um monitoramento nosso hoje, isso é só do ano de 2017, né? Só do que nós começamos agora de janeiro até novembro, até o dia 29 de novembro, esses dados é o que traz para a gente essas informações. Porque quando a gente pega que tem 146 casos notificados, a gente imagina onde estão esses casos, né? Por que razão que esses casos estão ali? Mas, no caso, esses casos notificados são aquelas pessoas que procuraram a unidade de saúde, certo? Perfeitamente. E aí, o alerta que a gente faz, que o momento hoje ele está, né, preocupante, nós vamos falar um pouquinho também da chikungunya, nós tivemos já um caso registrado de chikungunya, né, ainda agora. E o que é importante? É que a pessoa, ao sentir sintomas parecidos de dengue, de chikungunya, de zika vírus, o que for, é que ele venha até a unidade de saúde e procure notificar o caso. Além da notificação, ele vai ser também submetido, nesse primeiro momento, à confirmação do caso, que é para a gente fazer a coleta de material para fazer sorologia e entender se é uma doença transmitida pelo Aedes e qual é essa doença, se é uma zika, se é uma chikungunya, se é a dengue, né? Para que esse caso possa ser notificado. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Semana Atacarejo de Natal, Pais e Filhos. Açúcar cristal de Minas, pacote 5 quilos, 7,99. Arroz Cepé Bianco, pacote 5 quilos, 10,99. Carne de primeira contra filé, 20,98. Pernil suíno inteiro, 7,99. É pernil por 7,99. Pro seu Natal ficar delicioso. Refrigerante Skin 2 litros, 2,98. Cerveja Glacial Latão, caixa com 12, 21,99. Semana Atacarejo de Natal, Pais e Filhos. Ofertas válidas de 2 de dezembro a 17 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. O concurso de redação da Liquigás e Papaléguas foi um sucesso. 2 alunas levaram prêmio. A Daniela Carina, da Escola Estadual Frei Rogato, e a Sara Jardim, da Escola Estadual Arthur Bergagnoli. Parabéns às 2 vencedoras. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você
quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 31 99349 4024. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Estamos de volta e nesse nosso bloco nós vamos falar sobre febre amarela. Ô Jânio, a febre amarela é de origem africana, certo? E nos últimos tempos no Brasil, ela causou um certo transtorno, né? Porque ela teve um surto de febre amarela, não só no estado de Minas Gerais, mas como em algumas cidades do nosso país, né? E ela já está controlada, nós podemos dizer que estamos livres da febre amarela? Dizer que estamos livres, não, né? Porque a reincidência ela é possível, né? É uma doença sazonal, às vezes periodicamente ela vai estar circulando, aparecendo, né? Uhum. E o que nos alerta para essa situação? É monitoramento, né? Então, assim, para o ser humano é a prevenção, que é a vacina, né? E a situação, ela chama a atenção para possíveis retornos, né? A gente está com presença de circulação do vírus. Qual a diferença entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana? A febre amarela silvestre, ela está voltada, né, o tipo de vetor, que a gente chama, que causa doença, é o Aedes, é uma espécie do Aedes, né, que ele é silvestre, de hábito silvestre, não é de hábito urbano. É o que a gente chama do Aedes aemagogos, né, então ele é transmitido dentro de uma cadeia que é silvestre. A febre amarela urbana, ela se dá por duas razões. Ou a pessoa que vá até a mata e lá ele é adquirida o vírus e ele desencadeia o processo da doença, e ao retornar para o seu habitat, se for urbano, ele pode ser picado pelo mosquito Aedes aegypti, que é a espécie urbana, e esse Aedes ele pode desenvolver também a febre amarela e transmitir para outra pessoa. Então, esse caso que é desencadeado após o Aedes picar uma pessoa que foi contraída da forma silvestre e ele passou para uma pessoa que está na área urbana, aí é o que a gente diferencia de febre amarela silvestre para febre amarela urbana. Quais os lugares que constituem a área de risco para esse tipo de doença? Para a questão da febre amarela silvestre, nós temos assim, qualquer área de mata, né, de vegetação nativa, que há presença, né, do vetor e que há presença do vírus circulando, ele é susceptível, né? A gente chama atenção aqui para a população que, ao perceber na área rural, silvestre, qualquer episódio diferente dos macacos, dos primatas, né, aí a gente fala os micos, né, os macacos assim, porque eles são sinalizadores para a gente, eles são hospedeiros da doença e são sinalizadores. Então, qualquer anormalidade nesse processo é importante identificar, porque pode estar ocorrendo ali a presença do vírus, né, de estar. E para a questão urbana, quando a gente olha a situação urbana, se há uma pessoa com suspeita de febre amarela e se ele está num local que há a presença do vetor do Aedes aegypti, é uma área de risco. Então, a gente tem que monitorar, fazer intervenção e bloqueio no local. Quais são os sintomas da doença da febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa, né? Ela tem efeito, né, também um pouco parecido com os sintomas da dengue, que é a febre, que é dor de cabeça, é dor muscular. Ela pode evoluir, né, para outras situações, que é a parte de dor nos membros, dor de cabeça, e ela, passado algum tempo, ela vai ter consequências, que ela vai ter interferência em órgãos, né, hepáticos, renal, que aí ela vai criar complicação. A febre amarela com complicações, aí ela é difícil, né, o monitoramento. E posteriormente vai aparecer com a lesão hepática e renal, vai aparecer os sintomas, que é, né, a icterícia, que vai dar o nome até da doença, né, que amarelão, é olhos e pele amarelada, né? Então, os sintomas que a gente tem aí. É por isso que é tão importante a vacinação? A vacina é uma prevenção. Então, a vacina garante imunidade. Agora, nos chama a atenção, Daniela, que
esse ano, após esse grande, né, episódio no estado de Minas Gerais, com presenças, nós tivemos na jurisdição da Superintendência de Diamantina, lá em Materlândia, um caso de uma pessoa que já havia tomado a vacina e que ele foi, de novo, acometido pela febre amarela. Foi constatado que ele estava com febre amarela e lá houve epizotia, né, de macacos, né, não, primatas não humanos. Então, chama atenção para a gente da importância de, mesmo a gente estar imunizado, é um caso que está sob orientações, né, mas ocorreu em Materlândia e é um caso que a gente também está acompanhando e monitorando aí. Com relação aos macacos, né, você disse que eles são também os hospedeiros, e é bom a gente tirar a dúvida, porque quando houve o surto, apareceram também muitos macacos mortos, mas também apareceu muita gente matando os macacos, certo? E a gente queria que você explicasse um pouco melhor sobre isso, para quando, se vier acontecer novamente, o pessoal não sair matando, mas sim também, né, capturando esse animal para levar para a pesquisa, certo? Isso. O importante nisso é porque, assim, no final do ano passado, início desse ano, 2016. Quando iniciou, nós tivemos um histórico, né, que foi interessante, depois a gente começa a observar isso. Os primeiros casos próximos da gente que nós tivemos foi no município de Novo Cruzeiro. Então, começou a ter episódio de mortandade de macacos lá no Chinô. Nós pegamos a primeira sequência de Chinô, né? Então, histórico lá, e o pessoal não identificava, não sabia que isso tinha ligação com a febre amarela. Então, nós tivemos no Chinô, depois no Machado, Córrego da Velha, no Setúbal, foi evoluindo, chegando, passou, né, por Araçuaí, nos Martins, né? E, por final, nós tivemos também constatação em Coronel Murta, onde a gente conseguiu capturar uma espécie, né, de um bugio, que foi com condições de examinar ainda e confirmado presença, né, do vírus da febre amarela. Então, isso foi a confirmação. Então, o importante para que a comunidade entenda é que o macaco não transmite a doença para a gente, né? O mico não transmite a doença para a gente, ele é um parceiro da gente. Então, onde a gente vive, se é habitat natural dele, que a gente observe. Se há qualquer diferença, né, no comportamento daquele animal ou na presença de um animal morto, é importante que a vigilância seja acionada para que a gente possa conduzir as medidas, né, oportunas. Nós tivemos vários episódios de mortandade que, quando a gente chegava no lugar, o material já não estava mais em condição de análise, então nós perdíamos esse material. Os que nós mandamos foram confirmados, né, por exame laboratorial, presença do vírus, né, da febre amarela em primatas aqui no município de Araçuaí, assim como também em Coronel Murta e em Novo Cruzeiro. Nesse ano de 2017, o estado de Minas Gerais teve 55 casos, né, com risco de febre amarela. E também foi por conta dos macacos? Os macacos, eles, assim, nós tivemos municípios onde houve caso humano, óbitos, né, onde é que a situação foi mais preocupante, e teve casos onde houve presença do macaco, né, morte dos macacos por febre amarela, e às vezes não houve doença em humanos. Se dá por que razão? Ou às vezes esse vírus não circulou no local, ou porque a pessoa estava imunizada, houve imunidade, né, das pessoas que levaram para isso, né? Então, a gente, nesse sentido, a gente tem essa informação. Né? Qual é o papel do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância no controle da doença? Quais foram as estratégias tomadas para amenizar a doença? A primeira ação que a gente faz é vacinar a população. Então, a primeira medida de prevenção é a vacinação. Então, a pessoa, quando ela não está vacinada, ela não está imune. A vacina dá essa imunidade, dá essa cobertura, né? Então, o primeiro momento é garantir a cobertura vacinal à população. Após isso, a gente tem um grupo que a gente chama aí, que ele está exposto. É um grupo que não ainda é vacinado. Então, diante disso, o monitoramento no vetor e no vírus, ele é importante. Qualquer caso suspeito ou a importância da mortandade de macacos, ele vai nos alertar para essa situação. Só para você imaginar, a cobertura vacinal normal para a febre amarela, ela vai dar em crianças acima de 9 meses. Quando há ocorrência de primatas confirmado com febre amarela ou de caso humano, essa cobertura baixa, ela vai para criança acima de 6 meses, né?
Nós tivemos aqui um óbito por febre amarela em um recém-nascido menor de 6 meses. Sim. Então, assim, qual é a situação que a gente chama para exposição? E idosos. Às vezes se avalia uma pessoa com maior de 65 anos se ela está susceptível, que pode ter efeito colateral da vacina. Então, se essa pessoa apresenta situações, o médico vai avaliar benefício, né, custo e benefício. Vale a pena, não vale a pena? Então, é o seguinte, se há circulação do vírus, nós entendemos que há um grupo que tem exposição. Então, as medidas são na busca ativa desse caso, na intervenção com bloqueio, eliminação de criadouros e de mosquitos alados, né, que a gente chama assim, e informação da população para não estar participando ou presenciando nesses locais que podem estar com maior situação de risco, onde está tendo circulação do vírus e que possivelmente há o vetor, que é o transmissor da doença. O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro, 3731-1440. Supermercado Sévia, um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticínios e derivados do leite, produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete, bebidas em geral e muito mais. Afinal, o Supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Natal Poderoso Cartão Pais e Filhos Supermercado. Nas compras a partir de R$60 com o cartão Pais e Filhos, você concorre a 3 carros Fiat Mobi e 5 motos Honda 160 cilindradas 0 km. Estamos de volta e nesse nosso bloco nós vamos falar sobre chikungunya. Jânio, o que é chikungunya? A chikungunya é também uma doença transmitida pelo vetor Aedes aegypti, é mais uma das doenças. Ela tem sintomas parecidos, né, com a dengue. Em primeiro momento ele tem complicações, são sintomas parecidos, né, normais. Porém, ele pode evoluir para uma outra situação, né? Quando a gente fala uma chikungunya, a doença originária lá na Tanzânia, ela fala assim, é aquele que se curva. É uma doença que, em uma forma evoluída grave, né, a pessoa vai ter sérias consequências, sérios problemas. Está muito ligado às alterações nas articulações, sim, principalmente de membros inferiores e posteriores, né, braços e pernas, porque a pessoa fica limitado
E o que mais complica nessa doença, além dessas limitações, é o quadro de dor, que é uma situação muito intensa. Porque eu vejo muitas pessoas falarem que no caso, quem contraiu a doença, ainda mesmo se curando, né, no caso do vírus, da doença, continua com as dores, né, numa determinada época, as juntas incham, né, sempre há pessoas que reclamam disso. Né? Então, esse é um vestígio também ainda da doença no organismo da pessoa, né? Sim, com certeza. Bom, as pessoas podem ter chikungunya e dengue ao mesmo tempo? Podem, ela pode acontecer, da pessoa estar com chikungunya e estar com dengue, né? Mas não é muito comum, mas é possível, isso tem toda a possibilidade de acontecer. E as grávidas, elas podem transmitir para o bebê? No caso da chikungunya não é normal, não há relatos, né, de que há transmissão via placentária, né? Tem raros episódios, relatos, né, de pessoas gestantes que houve aborto, né, aborto espontâneo, mas assim, transmissão placentária da chikungunya não há relatos ainda de que isso aconteceu. Porque nós vemos aí, né, que quando isso acontece, uma grande preocupação da Secretaria de Saúde é com as grávidas, por causa da vacina, né? Elas não podem tomar a vacina em determinado tempo de gestação, né? E aí nas minhas pesquisas eu vi essa preocupação nas gestantes e com os bebês também. Quais as medidas que podem ser tomadas para a prevenção da doença? A prevenção, o importante que a gente tem é ter a atenção para o cuidado com o domicílio, vamos dizer assim, ou o ambiente que a gente trabalha, né, onde que está a presença do vetor. Então, a melhor prevenção é o cuidado com o vetor, é quem vai causar para a gente. Então, esse é o primeiro momento, a gente tem que estar atento com a nossa casa, com o ambiente onde é que a gente vive, onde é que a gente trabalha, se está havendo infestação, se há foco. Quando isso acontece, o importante é a gente entender se há circulação do vírus. Qual espécie de vírus está circulando o vírus, que é da chikungunya, que às vezes tem o vetor, mas não tem circulação do vírus, normal. Se tem o vetor e tem o vírus circulando, por isso é importante, qualquer sintoma que a pessoa tem, ele deve procurar a sua unidade de saúde, ele deve certificar qual é a espécie que tem, né? Então, se há circulação do vírus, aí a prevenção tem que ser muito maior, né? Com os cuidados de até quem é grávida, quem está mais exposto, de ter essa prevenção de usar repelente, de solicitar a intervenção no controle vetorial para bloqueio, se for o caso, isolamento da pessoa, né? Que às vezes a gente chama até o período de quarentena, às vezes até conduzir essa pessoa a permanecer isolado, quer dizer, não circular por grande área. A gente faz um bloqueio, garante esse período de transmitibilidade dele e mantém essa orientação no conduta à prevenção do caso. E quando há necessidade de internação do paciente? Aí é uma situação mais complexa. Já é o quadro que a doença ela já evoluiu um pouco, ela passou do sintoma normal. Clássico e ela deixou sequelas, vamos dizer assim, né? Esse período, ele pode variar aí de algumas semanas, né, 2, 3 semanas após a pessoa adquirir e desencadear a doença, e ela evoluiu para um processo que a gente chama aí, né, de complicações. Isso com 3 semanas pode desaparecer, pode não, pode ficar meses, e a pessoa pode também desenvolver uma doença crônica, ela não vai sarar. Então, os relatos que hoje se tem, até a orientação do Ministério, é que cada município crie o que a gente chama de protocolo da dor, porque ter uma equipe especializada que possa acompanhar essa pessoa que desencadeia a doença de forma mais crônica ou mais grave, né, para poder fazer. E muitas vezes essa pessoa tem que ser conduzida a uma internação, né, também, não só no atendimento. E aí, o histórico, né, de médicos que estão atendendo hoje pessoas é que muitas vezes eles têm que recorrer a medicamento que não é comum usar em casa e em domicílio. Muitas vezes a pessoa tem que ser conduzida até um hospital para ter o controle da dor com algumas medicações que têm necessidades mais especiais de acompanhamento na sua condução, né? E quando essa pessoa evolui para uma forma grave, ela tem que ser hospitalizada também, né? De forma mais grave, né? E aí a gente chama atenção para a complicação que a pessoa vai ter e ela manter internada no hospital pelo fluxo que hoje nós temos. Nesse mês de novembro, né, o início de novembro, foi constatado um caso de chikungunya,
né? Como é que foi registrado, como é que está esse paciente, qual a idade desse paciente? Para você ver, que, assim, nós tivemos, esse caso é uma criança, né? Ele tem aproximadamente 3 para 4 anos, e essa criança passou por uma conduta, por uma triagem, foi feita sorologia para dengue, foi negativo, né? Essa criança não melhorou, ela foi transferida para Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte ela conseguiu ser constatada que ela estava com chikungunya, né? Essa criança ainda encontra-se em Belo Horizonte. Ela não foi notificada ainda para o município, por isso que ela não está dentro dessa estatística ainda, né? Ela foi um caso que na sorologia realizada lá constatou que ela está com chikungunya. E esse caso aconteceu por volta, após o dia 10 de novembro, né? Nós tivemos. Nós tivemos um caso anterior a esse, que foi no mês de junho desse ano, em que houve confirmação de uma suspeita, a pessoa estava e foi notificada, foi feita sorologia, e essa pessoa foi confirmada com chikungunya no mês de junho, né? Então, nós tivemos um caso anterior a esse no mês de junho, agora em novembro, nós temos um caso novamente, né, aí, que está, né, para ser notificado, mas já está com classificação para chikungunya, que mostra a presença para nós também do vírus no município, circulando no município. Porque, na verdade, a primeira paciente ela foi diagnosticada em Araçuaí. E essa criança ela foi diagnosticada em Belo Horizonte, mas é daqui de Araçuaí, né? Porque o pessoal às vezes pergunta porque ainda não foi notificado o quê? Porque, na verdade, se ela foi transferida para Belo Horizonte, certo? E aí lá que constatou o diagnóstico, mas ainda vai ser notificado aqui em Araçuaí, certo? É que às vezes, por exemplo, essas doenças são doenças de notificação compulsória. À medida que ela chega, a gente chama o fluxo de retorno, né? Às vezes, toda doença, independente de onde acontece, se você confirma uma doença de notificação compulsória, a unidade que está atendendo, ela tem que notificar. Aí pode ser que ela tenha sido notificada lá em Belo Horizonte, ela vai entrar no nosso fluxo de retorno, ela vai gerar depois, o município de residência do caso. Então, onde é que ele chega. Porém, como a gente tem informação da pessoa, antes que ela fosse notificada, nós tivemos informação e a confirmação que ela realmente está, os exames confirmou que ela está com chikungunya. Então, nós fizemos intervenção no local, né? Apesar da criança não estar aqui, mas o vírus estava e o vetor estava. Nós fizemos uma intervenção, controle, bloqueio, né? E a partir daí, essa criança vai ser monitorada. Assim que ela retornar para Araçuaí, a gente vai continuar monitorando as consequências disso para essa criança. Qual o tempo de cura da doença para o paciente? Mas eu falo em todos os casos, que a gente já falou aqui agora, dengue, febre amarela, chikungunya. A dengue, ela tem um episódio que ela tem por volta de uma semana, 10 dias. É o fato normal nas doenças, né? Clássicos, né? Para a chikungunya, ela pode ser crônico. Ela pode evoluir de semanas, meses e pode se tornar crônico. Ela não tem mais... Tem pessoas que têm, né, vamos dizer, mais susceptível, que tem já alguma doença que ela associa a ela, que ela tem uma limitação, uma artrose, alguma artrite, alguma coisa, ela pode desencadear um processo que ela vai virar crônica e ela não vai sarar. Muitas pessoas vão ficar com dificuldade de andar, com limitação, né, para movimento e às vezes até impedida mesmo de andar. Há um histórico crônico. Mas geralmente essas doenças elas passam com 2, 3 semanas, elas desaparecem os sintomas, né, de estar. A chikungunya, ela pode matar? Pode matar, sim. Chama atenção aqui, que é uma preocupação hoje, uma orientação da Secretaria de Estado, para os municípios estarem alerta para 2 faixas etárias aqui, crianças, né, adolescentes de 0 a 8 anos, e idosos acima de 59 anos. A chikungunya, para pacientes maiores de 65 anos, ela tem 50 vezes mais chance de evoluir para óbito comparado com uma faixa etária de adulto jovem, que a gente fala aqui, né? Pessoas menores de 45 anos. Então, ela é uma doença que pode evoluir principalmente nessa faixa etária que está mais susceptível, né? Idosos e crianças. É por causa da imunidade? A imunidade, que ela tem menos imunidade, ela tem menos resistência. E outra coisa, ela está menos exposta a esse tipo de vírus. Essa faixa etária aí, ela já teve um tipo de dengue, ela já tem uma certa resistência, uma certa imunidade parcial. Esse grupo, às vezes, ele está menos exposto. Então, ele é mais suscetível a ter problemas mais graves, consequentemente, evoluindo para óbito, né?
O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Na Ciclo Dias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando seu imóvel. Semana Atacarejo de Natal Pais e Filhos. Açúcar cristal de Minas, pacote 5 quilos, 7,99. Arroz Cepé Bianco, pacote 5 quilos, 10,99. Carne de primeira contra filé, 20,98. Pernil suíno inteiro, 7,99. É pernil por 7,99. Pro seu Natal ficar delicioso. Refrigerante Skin 2 litros, 2,98. Cerveja Glacial Latão Caixa com 12, 21,99. Semana Atacarejo de Natal Pais e Filhos. Ofertas válidas de 2 de dezembro a 17 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Estamos de volta e nesse nosso bloco nós vamos falar sobre a Zika vírus. Bom, Jânio, nós sabemos dos sintomas da Zika vírus, mas há algo que diferencia a doença das outras? A Zika vírus, o primeiro relato de caso de Zika no Brasil ocorreu em 2015. É uma doença nova, né, com não muito conhecimento, não muita, apesar do que foi feito, né, a descoberta que os nossos cientistas tiveram, a evolução foi, né, uma questão muito coisa, mas é uma doença de pouco costume ainda com a sociedade de uma maneira geral, tanto para médicos como para os pacientes que estão aí. Registra o seguinte, que 80% das pessoas que são infectadas com a doença, ela não desenvolve a doença. Ela passa de maneira, às vezes a pessoa nem percebe. Mas quando ela desenvolve, ela tem sintomas parecidos com a dengue normal, tradicional, que é o que a gente imagina que tivesse ter. Chama a atenção da gente, tanto da chikungunya também, mas especificamente da Zika, é que ela passa, tem um período como se ela não tivesse mais, e aí ela retorna, né? Ela vem para uma situação que altera o seu comportamento como se você tivesse. Ela diferencia das outras que a febre dela é mais baixa do que dengue, que chikungunya. É uma febre mais baixa, 37, 38 graus e meio, mais ou menos, né? Depois ela evolui para sintomas, que é dor de cabeça. Aí aparecem algumas questões, que são as exatemas, que é aquela vermelhidão, né, no pele, corpo, né? Na pele, geralmente no rosto, né, no tronco, que a gente pode passar. Ela dá aquela coceira, irritação, porque a pessoa começa a ter mais coceira. Dá aquela dor que a gente chama no fundo do olho, né, dor de cabeça, né? E aí ela pode evoluir para complicações, né? Que aí é um caso mais específico, né, da Zika vírus. Da Zika vírus, né? Como funciona a ação do vírus
na microcefalia? Porque se falou muito da microcefalia, dos bebês que estão nascendo, dessa preocupação, né, do Ministério da Saúde com essas crianças. A diferença também na Zika vírus é que pode e há a transmissão do vírus via placentária. Sim. Então, a mãe gestante, ela tem, né, ela está suscetível, ela tem capacidade de fazer essa transmissão para o bebê por via placentária. E quando isso ocorre, né, ela altera, ela causa problemas, né, na parte cerebral da criança. Então, o bebê, e principalmente na sua formação, o período gestacional, ele pode fazer, vai trazer sérias consequências. Nós falamos da microcefalia, mas se fala em outras, ainda não confirmadas, não totalmente ainda definidas, mas são vários os problemas. A microcefalia é, de uma certa forma, a mais importante. O diagnóstico que houve maior consequência, né, disso, ligado no Zika vírus. Então, os dados também, né, estatísticos vêm mostrando que cresceu bastante, né? E as complicações, o que é isso na vida da família, dessa pessoa que passou, né, a partir daí, a ter esse problema, né, de uma pessoa com microcefalia. Há algum caso de microcefalia na nossa região, onde o bebê ele contraiu da mãe? Hoje nós temos também, foi registrado nesse ano, no início do ano, um caso de microcefalia em Araçuaí, o primeiro caso. Sim. Essa criança hoje, ela encontra-se residente no município de Coronel Murta, a pessoa era daqui. Após esse episódio, essa mãe, ela passou a morar com os pais, mora hoje no município de Coronel Murta e faz o acompanhamento dessa criança em Belo Horizonte via Coronel Murta. O período gestacional dessa criança ocorreu em Araçuaí. Sim. No período que ela estava, até a criança nascer, aqui. Ela nasceu. Não é uma forma tão grave da microcefalia, mas ela tem lesões, ela está acompanhando, ela teve, né, complicações cerebrais, que hoje, para nós, foi registrado no ano de 2017. Logo no nascimento já se constatou, na hora da medição? Logo ao nascer, né, as orientações posterior ao nascimento, percebeu que ela tinha, né, algumas déficits, né, alguns sintomas, e aí foi constatado, porque a mãe teve a chikungunya, o Zika vírus, no período gestacional. No período gestacional, meu Deus. Qual a melhor forma de combater a doença dentro da população? Nós falamos de combater, mas alertas, né, que a Secretaria de Saúde faz dentro da população. Esse alerta, a melhor prevenção, primeiro é esse cuidado que nós temos com o vetor, que tudo começa a partir do vetor. O segundo momento é entender que uma pessoa, qualquer que seja, suspeita, né, que ela está com sintomas, que ela vá até a unidade e que ela faça a notificação, exija que se faça, que às vezes ela vai na unidade e a unidade às vezes não notifica essa pessoa. Atende, fala que é suspeito, medica, mas não notifica. A notificação ela tem uma importância, né, muito grande para dados estatísticos, para entender onde é que está acontecendo, para entender qual o número proporcional, que a gente tem, né, estatísticas proporcionais, e a partir da notificação, a pessoa vai fazer a confirmação, né? Houve a sorologia, a Zika vírus, então muda toda a conduta de controle, né, de alerta, de prevenção. Então, assim, onde está, como é que está esse número? Então, é importante que a pessoa vá à unidade de saúde, que ela faça a notificação, que ela exija que faça a notificação, é um direito dela, e que ela também peça que se faça o monitoramento. É necessário que se faça a classificação do vírus, né? A gente chama sorologia para fazer classificação viral. O vírus, qual tipo de vírus, né? Então, da criança que nós falamos anteriormente, sim, de Zika vírus, se de chikungunya, se fez para dengue, não fez para chikungunya, poderia ter descoberto aqui, né? Então, evoluiu. Então, em primeiro momento é esse. E nesse momento que o município está silencioso, vamos dizer assim, sem um grande número de casos, qualquer caso que acontece, o primeiro caso, ele é importante, até para a gente entender o que está acontecendo e qual a espécie de vírus que está circulando aí. Ô, Jânio, eu gostaria que fizesse um alerta para a população sobre o período chuvoso que nós estamos entrando, né? É possível, porque é através das chuvas que aparece aí o ator, né, principal, que é o Aedes aegypti. Né? A gente, né, pede à comunidade como um todo que qualquer momento, às vezes ela acha que não é oportuno, percebeu que há a presença do vetor, do mosquito, ou encontrou no sua casa, né,
larva, presença de larva na água, que ele oriente, que ele ligue, né, para a vigilância, ligue para a Secretaria de Saúde e informe, eu estou aqui, é um caso que tem mosquito, porque é importante alertar para qual local, antes que isso tome dimensão, porque o nosso índice hoje alerta que o município está como um todo com índice de infestação alto. Então, presença do mosquito, choveu, nós temos presença do mosquito, né? Então, para se há a presença do vírus, a gente perde o controle disso. Então, é importante que a população, ela nos oriente e que ela também participe uma vez por semana. A gente tem, né, o mosquito tem uma evolução aí de uma semana, ele consegue transformar de ovo a pupa. Então, se em uma semana a gente faz esse trabalho dentro de casa, a gente faz essa prevenção, a gente também está contribuindo. Nós só o serviço de controle, ele não é eficiente para isso. Sem a participação da comunidade, sem a participação, né, de todos. A questão de lançar lixo em qualquer lugar, em áreas, isso também é uma área complicada, crítico para a gente, né? E nos mostra as localidades que estão com mais pontos susceptíveis, é onde ocorrem mais casos de doenças. Né? O Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Husqvarna é na Vale Agropecuária. A Tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando 1 ano de funcionamento anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta. Nesse nosso bloco nós estamos finalizando o nosso programa. Desde já eu gostaria de agradecer, Jânio, a sua participação no nosso Viver Bem e deixar aqui que foi de grande valia para os nossos telespectadores os seus esclarecimentos. A gente agradece a oportunidade, é muito bom a gente ter essa parceria, né, com os meios de comunicação, com uma mídia que tem essa preocupação e que tem esse envolvimento, né, com a situação do município, né, de maneira geral.
E a gente, assim, gostaria de agradecer a nossa equipe, né, de trabalho, a nossa equipe que está lá, que é no dia a dia, e sem ela a gente não conseguiria. A própria Secretaria de Saúde, né, no espaço que nos permite trabalhar, a administração que nos coloca, né, com o privilégio de poder estar fazendo na medida do que a gente faz, e o município faz mais do que seria o que ele teria que fazer, né, porque às vezes a gente não recebe o potencial que a gente envolve nesse momento. Então isso é uma forma também da gente agradecer, né, a participação de que essa gestão ela coloca, né, em primordial. E no momento a gente abre aqui, foi um convite, né, para a comunidade. A administração, junto com a Secretaria de Saúde, estará promovendo um evento no próximo dia 7 e 8, né, de dezembro, próxima quinta e sexta-feira, que é um momento que a gente chamou de integrar, né, e de cuidar, onde na Praça do Mercado a gente vai estar lá 2 dias oferecendo para a comunidade como um todo várias demonstrações, palestras, né, no caso ações educativas, informações de como é o fluxo de atendimento, né, da Secretaria de Saúde e de outras secretarias também. Eu quero convidar você de casa para interagir com a gente, seja pela página facebook.com/TV Araçuaí ou pelo e-mail programas tvaraçuaí@gmail.com. Gostaria também de agradecer à Central de Serviços por ter embelezado o nosso estúdio aqui hoje. E o Viver Bem fica por aqui. Um forte abraço e até quinta que vem. Tchau!